Bem-vindos a mais um episódio, desta vez dedicado ao tema das despesas adicionais pela prestação de teletrabalho. Connosco temos Leonor Francisco, coordenadora do Departamento Laboral da SRS, e também Soraya Silva, advogada do Departamento Fiscal da SRS. Muito obrigada a ambas. Leonor, começo por ti. A figura do teletrabalho está consagrada no Código de Trabalho desde 2003, mas a verdade é que teve muito pouco uso até à pandemia. No período pandémico saiu do escuro e passou para o spotlight, mas foi também o período em que as empresas constataram as deficiências do regime ou as lacunas do regime, nomeadamente quanto à quantificação e ao pagamento dos acréscimos com as despesas pela prestação do trabalho fora do local de trabalho. Na altura, o legislador tentou solucionar esta questão com uma forma um pouco burocrática e que tinha um processo administrativo associado bastante complexo, que levantou bastantes dúvidas. Agora, com a Agenda do Trabalho Digno, o legislador volta a olhar para este tema e promoveu uma série de alterações legislativas para tentar resolver esta questão. Aquilo que eu te pergunto é o seguinte: o que é que significa despesas adicionais pela prestação de teletrabalho? De que é que estamos a falar? Que despesas são estas? Pois bem, Magda, vamos começar por desmistificar do que é que estamos a falar, de facto. Depois do Covid, e vamos deixar o Covid lá para trás, e vamos deixar os normativos transitórios todos do Covid, em 2022, depois de mais de uma dezena de propostas de lei e de uma grande discussão, acima de tudo política, o legislador veio dizer o que são as despesas. E as despesas a suportar pelo empregador são as despesas incorridas pelo trabalhador com a aquisição de bens ou serviços que não tinha antes do teletrabalho. E do que é que estamos a falar? Mais uma vez, fechando ainda um pouco mais este círculo. Estamos a falar de despesas com a aquisição e a utilização e, porventura, a manutenção de sistemas informáticos e equipamentos informáticos e telemáticos, de energia e de rede, de utilização de rede, sempre na medida em que sejam necessárias para o trabalho e, mais uma vez, na medida em que sejam adicionais àquilo que o trabalhador em casa e na sua despesa comum já suportava. Importante sublinhar que são despesas com aquisições feitas pelo trabalhador, despesas essas que o empregador deve suportar na medida em que elas sejam efetivamente incorridas. Leonor, e o que é que esta última alteração ao regime do teletrabalho trouxe de novo no que toca às despesas adicionais? Esta última alteração, na realidade, já entrou em vigor dia 1 de maio de 2023. Certo. O que é que trouxe de novo? E aí sim é importante nós percebermos que não trouxe nada de novo ao que são as despesas de teletrabalho e àquilo que é a obrigação do empregador de as suportar. O que trouxe de novo foi a forma como essas despesas, ou a consagração da forma como essas despesas podem ser compensadas ao trabalhador. Em 2022, mais uma vez te digo, afastando os regimes transitórios do Covid, em 2022, 1 de janeiro de 2022, o legislador diz o seguinte: o trabalhador apresenta todas as despesas, com provas, com faturas, com o comprovativo necessário e o empregador paga-as. E então foi constatado que na prática não funcionava. Não funcionava porque era necessário fazer todo um conjunto de burocracias e trabalho administrativo que exigia às empresas um grande até dispêndio de recursos. O que é que se conseguiu fazer? O legislador veio dar enquadramento àquilo que já era a prática, que é o reembolso não se mostra execuível, vamos então fixar uma compensação, um subsídio de teletrabalho. Portanto, a grande novidade de 2023 é essa. Possibilidade de pagamento de um subsídio de teletrabalho, que também ele é considerado um custo para o empregador e um regime fiscal especial do ponto de vista da natureza desta compensação. E, portanto, o que é que tens? Tens agora a possibilidade, à luz do Código do Trabalho, possibilidade que existe, como dizíamos há pouco, desde 1 de maio de 2023, de enquadrar esta compensação, fixar esta compensação por acordo
Na ausência de acordo, aplicar-se-á o regime do reembolso na medida em que essas despesas forem apresentadas. Portanto, a grande virtude de 1 de maio de 2023 é a previsão de uma compensação como uma natureza jurídica específica. E essa compensação ser um valor fixo. Acordar. A lei não estabelece nenhum valor absoluto para essa compensação. Soraya, agora um olhar fiscalista sobre esta temática que assume particular relevância desde o último dia 1 de outubro. Sim, no dia 1 de outubro entrou em vigor a portaria que veio estabelecer o regime fiscal aplicável ao subsídio de teletrabalho. Muito bem. E o que é que o legislador fixou? O legislador optou por fixar um limite máximo diário de €1, que engloba 10 cêntimos de alocação para os gastos incorridos com o consumo de eletricidade, 40 cêntimos associados ao consumo do tráfego de internet e 50 cêntimos alocados aos equipamentos informáticos e ao uso do computador. Soraya, uma pergunta que nos tem sido colocada a miúde é a seguinte: se a empresa fornecer, por exemplo, o computador, o PC, ao seu trabalhador, esse limite mantém-se? Não, o limite é alterado, porque o limite está previsto compensar os gastos que são efetivamente incorridos a partir do momento em que o computador é proporcionado pela entidade empregadora, os 50 cêntimos alocados ao uso dos dispositivos informáticos são retirados da equação. Portanto, nesse caso, falaremos de um limite máximo diário de 50 cêntimos. Muito bem, muito bem. E haverá alguma situação em que esse valor possa ser majorado? Existe sim, está previsto uma majoração em 50% do valor e está previsto para os casos em que existem instrumentos de contratação coletiva. Soraya, para terminar, quando o regime de teletrabalho for híbrido, por exemplo, 2 vezes por semana em casa e os restantes dias no local de trabalho, como é que se aplica este regime? O regime está, como já foi referido, pensado por uma base diária de teletrabalho efetivo durante um dia, pelo que serão computados todos os dias de teletrabalho para chegar ao valor mensal que será excluído de tributação. Muito obrigada a ambas pelos vossos esclarecimentos e até uma próxima.